Neste trabalho, vamos abordar a utilização de algoritmos construtivos na solução do Minimum Gap Graph Partitioning Problem. Bom, o MGGPP é um problema de otimização, onde busca-se dividir um grafo conexo em P partições conexas, de forma que a soma das diferenças entre os pesos máximo e mínimo de cada partição seja a menor possível. Essa diferença entre os pesos máximo e mínimo é o que chamamos de gap. Então vamos imaginar o grafo com 9 vértices, onde os pesos variam entre 1 e 9. E aí desejamos dividir ele em P igual a 3 partições. Uma solução para este caso é separarmos os vértices 1, 2 e 3 em uma partição, os vértices 4, 5 e 6 em outra partição e os vértices 7, 8 e 9 em outra partição. E isso é uma solução do problema, pois todas as partições são conexas. Podemos calcular o custo da solução somando os gaps. O custo dessa solução é 6, e é a melhor solução possível para este problema, pois qualquer variação da solução irá implicar em um custo maior ou igual que 6. A partir disso, podemos extrair algumas características do grafo que irá modelar o problema. Então, o grafo ele deve ser conexo. Vamos supor também que ele é um grafo não direcionado e ele deve ser ponderado nos vértices para poder fazer o cálculo do gap. E para a solução ser considerada viável, ela deve apresentar P subconjuntos de vértices disjuntos, ou seja, um vértice pode estar em somente uma partição. As partições elas devem ser conexas e devem apresentar no mínimo 2 vértices. Para implementar o algoritmo construtivo, vamos precisar de algumas estruturas auxiliares. A primeira estrutura é a estrutura candidate, que vai representar os candidatos da solução. Ela vai armazenar o source ID, que é o ID do vértice adjacente ao vértice candidato, o ID do vértice candidato, o ID do cluster ao qual o vértice é candidato e o increase gap, que é o quanto aumentará no gap caso o vértice seja adicionado. Também implementamos a estrutura solution, que vai representar as partições. Então ela vai armazenar um vetor de IDs dos vértices adicionados e vai armazenar também o maior e o menor peso daquela partição. E a última estrutura implementada foi a aux edge, que vai armazenar os IDs de uma aresta e o gap daquela aresta. Bom, a heurística pensada ela necessita de uma condição inicial, de forma a garantir que cada partição tenha pelo menos 2 vértices. Bom, para determinar essa solução inicial, desejamos identificar as arestas com o menor gap do grafo. Para isso, percorremos as arestas do grafo, armazenando o gap de cada uma delas, utilizando a estrutura aux edge. Em seguida, ordenamos uma lista de aux edge a partir do gap de cada uma delas. E aí pegamos as P primeiras arestas, que vão ser as arestas com menor gap, e adicionamos a estrutura solution. Me chamo Gabriel Maciel Furlong e vou falar um pouco mais das heurísticas da lista de candidatos. A lista de candidatos ela é ordenada a cada iteração, e os vértices adjacentes aos vértices escolhidos vão para os clusters. Dessa forma, temos a imagem a seguir, onde podemos ver dois clusters, o cluster 1 e o cluster 2. Podemos perceber também que o último vértice escolhido é o vértice de número 1, e seus vértices adjacentes são o vértice 4, 7 e 5. Dessa forma, todos os vértices são suscetíveis a serem adicionados no cluster. Como o cluster 2 já possui o vértice 4 e 7, a única opção que podemos é adicionar o vértice 5, fazendo dessa forma a heurística da adição das listas para os clusters. Agora eu vou falar um pouco mais do algoritmo guloso. O algoritmo guloso ele possui um vértice escolhido dentro da lista de candidatos para cada cluster. Esse vértice é sempre o primeiro vértice, ou o melhor candidato, fazendo com que o fator de aleatoriedade alfa seja igual a zero para as contas. Após a escolha do vértice para o cluster, a lista de candidatos é limpa, evitando com que assim possuímos repetições nos clusters de vértices. Aqui podemos ver um pouco mais do algoritmo guloso e seu pseudocódigo utilizado. Agora eu vou falar um pouco também do algoritmo guloso randomizado. O algoritmo guloso randomizado consiste na utilização do algoritmo guloso, só que com parâmetro alfa diferente de zero, e dentro do intervalo de 0 e 1. Dessa forma, conseguimos ter uma melhor exploração do espaço de busca, fazendo com que obtenhamos melhores resultados. Agora, vamos ver um pouco mais sobre o pseudocódigo do algoritmo guloso randomizado utilizado.
Agora, eu vou falar também um pouco do algoritmo guloso randomizado reativo. O algoritmo guloso randomizado reativo é muito parecido com o algoritmo guloso randomizado e consiste com a realização das contas com diferentes valores de alfa, fazendo com que obtenhamos uma maior quantidade de soluções e, dentro dessas maiores quantidades, melhores soluções. Mas, ao mesmo tempo, possui um contraponto, que requer um monitoramento dos resultados ao longo do processo, exigindo uma maior atenção durante a compilação do código. Vamos poder ver aqui um pouco do código, do pseudocódigo utilizado no trabalho. Podemos observar também que as fórmulas ao canto direito são as fórmulas das probabilidades utilizadas no algoritmo randomizado reativo. Eu sou o Caio e eu vou apresentar sobre os experimentos computacionais realizados. As instâncias usadas no trabalho foram extraídas de um benchmark com 225 instâncias desse problema do particionamento mínimo. E elas estavam no formato MathProg, em que são apresentadas os tipos de instâncias, que são as instâncias planares, esparsas e densas, e informações sobre o grafo, como o número de vértices, o número de partições a serem consideradas, o número de arestas, as arestas e os vértices, e os pesos dos vértices. Os códigos foram desenvolvidos em C++ e compilados no Makefile no compilador G++. E eles foram executados no computador Intel Core com sistema operacional Linux. Os algoritmos desenvolvidos foram o guloso randomizado adaptativo e o adaptativo reativo, como explicado, e as execuções foram feitas uma vez para cada instância no algoritmo guloso. Já no guloso randomizado adaptativo, foram feitas mais execuções, porque existe esse fator de aleatoriedade. E foram 1000 iterações, com o alfa variando entre 0, 0.2 e 0.3. Já no randomizado adaptativo reativo, foram feitas 30 execuções, 4000 iterações, e o alfa ele já variou entre 0.05 e 0.5. Porém, verificou-se que esses alfas propostos eram muito altos, porque para o tamanho da lista de candidatos de algumas instâncias maiores, esse fator randômico incluía muitos vértices para serem escolhidos. Então, foi decidido reduzir esses valores de alfa com uma variação menor de acordo com as instâncias consideradas, como mostrado abaixo. Bom, e agora para os resultados. Com as execuções feitas em cada um dos experimentos, eles foram salvos em um CSV. Com esses dados, foi comparado as médias deles com os cursos da literatura, os melhores cursos obtidos na literatura, utilizando essa fórmula abaixo. Ela nos fornece uma porcentagem que representa o quão acima da melhor solução achada os nossos resultados estão. Na tabela, que contém todos os dados, todas essas contas aí, é possível fazer algumas análises. Percebe-se que para as instâncias planares, o algoritmo randomizado conseguiu chegar a resultados interessantes e próximos da literatura, exceto para a instância de 500 vértices planar, que descobriu-se ser uma instância muito difícil para a nossa proposta, para a nossa heurística. E um outro fato saliente é com relação ao desempenho relativamente ruim para as instâncias densas. Porém, após uma análise feita no algoritmo e nos parâmetros, percebeu que os alfas para essas instâncias estavam muito altos considerando o tamanho de suas listas de candidatos. Por conta desse fato, realizou-se uma nova série de experimentos com novos valores de alfa no guloso randomizado adaptativo reativo. Em todas as esparsas e densas com alfa de 0.01 e 0.1 dessa vez, foram obtidos resultados ainda melhores para todos os reativos, porém, percebeu-se que o alfa ainda estava alto para a instância densa de 500 vértices. Por conta disso, desse valor alto, foi possível associar o valor de alfa com a ordem de grandeza das arestas do grafo. Eles estão inversamente proporcional, porque quanto mais arestas, mais candidatos vão ter, e assim um alfa muito alto vai fazer uma solução divergir muito quando rodada randomicamente. E assim realizamos com esse alfa menor ainda uma nova série de experimentos com essa instância de 500 vértices e densa. E obtemos um resultado mais interessante ainda e melhor que o guloso não randomizado. Com isso, foi possível atualizar a tabela com esses novos valores
Os melhores resultados são aqueles em negrito, e eles se concentraram na direita da tabela, onde estão os randomizados, que era o que a gente estava esperando. Isso encerra o nosso trabalho, essa sessão de resultados, e o link para o repositório está aí na capa. Muito obrigado.